Começa agora, mais um campeão de audiência. Aumente o volume do seu rádio. Está entrando no ar o programa Consagração. É o nosso culto de consagração. Sejam muito bem-vindos, Rádio Visão Primitiva, a rádio do selo de Deus. E Ele pode salvar. Ele é Jesus, pode salvar. Consagremo-nos ao Senhor. Não se turbe o vosso coração, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Salmo 37, versículos de número 1 até o versículo 5, por enquanto. Hoje nós vamos entender na íntegra, nós vamos entender um pouco mais, ou quem sabe muito, é o Senhor que sabe. Mas nós vamos entender sobre esta mensagem do Salmo 37, falando em consagração. Não pretendo ficar explicando. Eu pretendo apenas trazer a você, meu amigo, minha amiga, aquilo que eu recebi, as revelações sobre a consagração, a palavra consagração. A Bíblia fala sobre vários tipos de consagração. Consagração para o ministério. Quando alguém se dedica ao trabalho na igreja, então uma consagração para o ministério deve ser feita. Consagração de dias especiais. Quando um dia é dedicado a Deus, como por exemplo, muitos dedicam o sábado, é o mandamento bíblico, outros dedicam o domingo. E a consagração de bens também é muito importante quando alguém dá alguma coisa para ajudar no sustento da obra de Deus, no sustento da igreja, no sustento de missionários. E o que significa, ou o que a Bíblia fala sobre consagrar? A Bíblia, ela nos mostra que verdadeiramente consagração significa dedicar algo ou alguém a Deus. Consagração, dedicar algo ou alguém a Deus. Eu já abro aqui um parênteses para que você fique bem atento, porque o maligno distorceu tudo. E que ele pôde, o que ele pôde, a palavra ele não vai poder abafar definitivamente não. Ele não pode impedir a palavra se cumprir jamais. Mas ele tem abafado a verdade, ele tem abafado muitas coisas. E o maligno também inventou para consagrar também pessoas a demônios, pessoas a deuses, pessoas à própria religião. E nós precisamos entender que a Bíblia mostra que a consagração, ou seja, na Bíblia nós encontramos o significado da consagração, que é a dedicação de algo, como nós mencionamos, pode ser bens, de algo ou alguém a Deus. Então nós vamos pensar no sentido da Bíblia, nós vamos pensar no sentido da verdade, nós vamos pensar no sentido do único Criador, o único Deus, que é o Senhor Jeová, o Senhor Deus Altíssimo, onipotente, onipresente e onisciente. Quando uma pessoa ou alguma coisa é consagrada, fica dedicado para o louvor e o trabalho de Deus. Aí quando eu falei sobre distorção, o que eles querem? Roubar o louvor, o que é de Deus, mas não vão conseguir, porque Jesus está vindo aí. Então você pode entender que todo crente deve consagrar sua vida a Deus. A consagração é um ato importante que marca uma mudança na vida de uma pessoa ou no uso de qualquer coisa. A consagração, preste bem atenção por gentileza, como eu estou prestando, é
um ato importantíssimo, porque vai marcar uma mudança de vida. Por isso se separa um dia para consagrar ao Senhor, se separa horas para consagrar ao Senhor, se separa criança, se separa algo para consagrar ao Senhor, uma empresa, consagrar ao Senhor, até mesmo um veículo, um bem, consagrar ao Senhor. Isso vai marcar uma mudança na vida da pessoa, porque ela consagrando um bem ao Senhor, ela vai ver os resultados. Ela consagrando uma pessoa ao Senhor, ela e a pessoa verão os resultados. Então é muito importante nós entendermos o significado da consagração. E qual é o salmo de consagração? O Salmo 37, que nós estamos acompanhando, fala da confiança no Senhor. Esta confiança tem como consequência a felicidade e a ajuda de Deus. Ou seja, consagra-se, não é simplesmente ler o Salmo 37, confiar no Senhor, ler e pregar e ouvir e falar e depois não ter resultado, porque a palavra vem para nos trazer resultado, e o resultado que a palavra traz primeiramente é vida, e vida em abundância, e essa vida em abundância vai ser assim distribuída em tudo aquilo que a gente precisa para ser felicidade, para ter felicidade. Então esta confiança, ela gera felicidade através da ajuda de Deus àqueles que se consagram a Ele. E é uma confiança que envolve entrega da tua vida nas mãos do Senhor, entrega dos teus bens, como nós falamos, entrega do seu tempo para adorar o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, e ele agirá. Foi o que li no versículo de número 5, tá certo? Então agora nós vamos continuar lendo a partir do versículo 5, e você na certa entenderá claramente o significado dessa palavra, ou melhor, do Salmo 37 e também da palavra consagração. Na sequência, a partir do versículo 6, nós lemos no Salmo 37: Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão, por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembanham a espada e preparam o arco para abater o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas lhes atravessará o coração, e os seus arcos serão quebrados. Então veja só, do versículo 6 até o 15, o que nós vimos aqui. Primeiro, o Senhor vai deixar claro como a alvorada, como a luz, que a pessoa que está em consagração é justa, que ela realmente vai receber, assim como o sol do meio-dia que vem, essa pessoa vai receber o cumprimento, a defesa do Senhor, que Ele vai declarar que você é inocente, mesmo que sejamos nós pecadores. Olha que interessante, quando nós nos consagramos, o Senhor advoga por nós, Jesus advoga por nós e declara que nós somos inocentes. Por quê? Porque nós estamos nos santificando. É muito importante isso. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça, não se irrite. Por isso eu tenho falado muito para tomar cuidado com o jejum que provoca ira. Eu passei por isso muitas vezes. Louvado seja Deus que eu me enclausurava. Eu ficava no monte, eu não respondia. Mesmo assim, sabe, fui retaliado. Mas por quê? Porque havia uma ira. Essa ira é do diabo contra aqueles que jejuam, que consagram. Por isso que no Salmo 37 nós encontramos: evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. E Jesus,
Ele nos ensinou que o Pai se agrada, e o Pai se agrada é de um coração contrito. O Pai se agrada é daqueles que realmente se quebrantam, busca Ele, se consagra a Ele. Você viu aqui nesse salmo que o Senhor ri dos ímpios, né? Mas você viu antes, porque eles só tramam o mal. Pense comigo, como está agora a situação da cultura do mundo? Como que está agora as preparações das guerras? E quem está sendo preparado para ser destruído? Você sabe, né? Quem está sendo impedido é a verdade, não é? Quem está sendo, e você agora entende, eu sempre falo sobre isso, Deus ri o que está acontecendo, porque o fim vai ser simplesmente a conclusão do que Ele quer, e o que Ele quer é salvar aqueles que santificam, é salvar aqueles que se consagram, é salvar aqueles que entregam a vida ao senhorio de Jesus, é salvar aqueles que crê na palavra que Ele enviou há tanto tempo atrás, e que hoje nós estamos vendo o cumprimento dela, através dos atos, dos fatos, através de tudo, não só de palavra, mas o cumprimento da palavra está claro diante dos nossos olhos. Então o Salmo 37 é excelente exemplo, e uma boa forma de entender é entendendo o que significa a consagração. O que Jesus fala sobre consagração? Ele disse: eu sou o Senhor que os santifica, assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Foram as palavras de Jesus. Aqui tem um resumo geral de tudo que ele falou nos seus discípulos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Ele ensinou Pedro, ensinou Paulo, ensinou os apóstolos, transmitiram todas essas formas. Então, o que Jesus fala? Ele fala que Ele é o Senhor que santifica todos em Deus. Ele é o Senhor que santifica, então é por meio dele. Eu costumo dizer que às vezes Deus olha para nós e nós não somos fulminados, nós não somos destruídos, nós crentes, nós não somos destruídos, porque Deus vê o sangue de Jesus sobre nós. Aquele sangue que derramou na cruz do Calvário é que Deus vê, porque se Ele vê a forma, o que nós somos, nós não existiremos mais. Então é importante você entender que o Salmo 37 nos mostra como nos comportar e o significado da consagração. E o que quer dizer a palavra consagrar? A palavra consagrar, ela significa, como que eu posso dizer? Bem por aqui, ó. Consagrou, vem do verbo consagrar. Consagrou. Consagra, vem do verbo consagrar. O mesmo que sagrou, devotou, empregou, destinou, autorizou, sancionou, ratificou. É uma coisa assim muito gloriosa, porque quando eu estou pregando, eu sempre me lembro da palavra autenticar. Jesus Cristo autenticou, e nós precisamos agora estar autenticando a nossa fé. Somos nós que fazemos isso. É uma consagração, é um voto, tá? É um emprego, é um destino, é uma autoridade, é uma ratificação, um sancionamento. Enfim, a palavra consagrar, ela vem a palavra consagrou vem do verbo consagrar. E nós precisamos entender que quando nós estamos um tempo na presença do Senhor, nós estamos consagrados. Aí o que acontece? Todos os vitoriosos contidos na Bíblia Sagrada e no dia de hoje são pessoas que consagrou a Deus a sua mente, o seu corpo, o seu tempo, um bem. Isso é o significado. E o que é ser uma pessoa consagrada? Uma pessoa consagrada é alguém que dá testemunho de que o mundo pode ser diferente. É isso mesmo, como uma antecipação. Uma pessoa que, mesmo que não recebeu, ela dá testemunho que pode ser diferente. Isso nós podemos até pensar nos atos proféticos, não é? Eu estou livre, eu estou liberto, eu estou curado, eu estou com a minha vitória garantida. Então essa pessoa está dando testemunho pessoal
sobre aquilo que realmente ela acredita e que está outorgado pelo propósito daquilo que Deus fez por cada um de nós. Então é muito importante a gente entender como uma antecipação. Isso aí eu trouxe aqui essa colocação, ato profético. A vida consagrada é uma vida doada ao Espírito Divino de Deus. Por exemplo, esposa, não é? Consagrar a esposa ao Senhor, o esposo ao Senhor, os filhos ao Senhor. Uma circunstância, algo assim, sabe? É fé, não tem explicação, é fé. Uma vida doada é uma vida realmente consagrada ao Senhor. A consagração gera em si, com seu sim e com a sua vocação. Sim, eu estou consagrado ao Senhor. Eu consagro a minha vitória ao Senhor. Eu consagro o que vou receber ao Senhor. Então essa palavra ela é muito abrangente, é muito forte, e uma pessoa consagrada pode muitas coisas através dos efeitos da consagração. E por que se consagrar? Por que se consagrar? Esta consagração é para todos aqueles que têm a vontade de corresponder à sua vocação, à santidade, à aproximação de Deus, à intimidade, à conexão, à sintonia com os céus. Todo batizado em Cristo Jesus que deseja viver com felicidade e receber as promessas, todos, inclusive as promessas feitas a partir do batismo, deve se consagrar ao Senhor. Isto é, estar sempre com a sua vida controlada pelo Espírito Santo. Quando nós nos consagramos, o Espírito Santo nos dá mais força para combater e vencer a carne, porque os dois estão em constante combate. Então, consagrar pode ser também o ajustar, o se aproximar, que significa santificar. As pessoas entenderam um pouco, sabe, de repente assim, contrário à palavra santificação. Santificação não é simplesmente, você tem que usar o melhor perfume, não vou nem entrar nesse método de questão. As pessoas entenderam um pouco errado sobre essa palavra santificar. Santificar não é roupa, santificar é entrega. Aí você usa roupa, aí você usa perfume. Santificar é entrega. Quantas pessoas se adornam pensando que estão se santificando, e lá o demônio vai e derruba, porque atrai outros, provoca sensualidade, sim ou não? E a consagração é entrega ao Senhor. Na continuação aqui do Salmo 37 que nós estamos lendo, nós vamos ver aqui no versículo de número 17. Nós lemos o 16: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Desculpe, eu vou ler a partir do 14. Os ímpios desembanham a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para manterem os que andam na retidão. Eu já havia lido, né? O 15. Mas as suas espadas lhes atravessarão o coração e os seus arcos serão quebrados. Muitas das vezes nós crentes agimos com impiedade. Só que quando nós nos consagramos, ao invés daquela espada, daquela ira, daquele mal provocar algo contra a gente, ele é desfeito. E aquele que não se consagrar, lamentavelmente, isso está relacionado ao arrependimento. Agora sim, na sequência, o 16: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Isso é forte, hein? Isso é digno de toda meditação e reflexão. Os inimigos do Senhor, os inimigos do seu povo, sabe o que acontece com ele? Eles vão desaparecer.
E quando nós nos consagramos, nós nos tornamos mais íntimos, mais amigos de Deus. Na sequência, versículo 21, os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Bendito é o nome do Senhor. Eu vou repetir: aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Aí eu te pergunto, uma pessoa consagrada está como que eu posso dizer, eu não gosto de usar muito essa palavra merecedor, porque nós não merecemos, mas ela está conectada a essa promessa ou não? Ela vai receber essa promessa ou não? Independente de merecer. Se uma pessoa está consagrada, o Senhor está segurando na mão, o Senhor está destruindo, sabe, tudo aquilo que vem para atrapalhar a vida dela. E na continuação, nós falamos aqui sobre como se consagrar, né? Esta consagração é para todos que têm a vontade de corresponder à sua vocação e à sua santidade. Ou seja, conectar a vocação, ou seja, não é só vocação ministerial, eclesiástica, não é vocação, os seus dons, tudo que fizer. A pessoa que consagra ao Senhor, ela está correspondendo à vocação, ou unindo a vocação à santidade. E todo batizado que deseja viver com fidelidade para ser feliz e receber as promessas do batismo, após o batismo, que eu já citei, deve consagrar, porque a consagração o ajudará a ser fiel na busca pela santidade. Aí as promessas do Salmo 37 estão asseguradas. Oh glória, bendito é o nome do Senhor. Como fazer uma consagração? Como fazer uma consagração? Em o nome do Senhor nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, na presença do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que o ajude a orar, a conversar. É Ele que coloca palavras com gemidos inexprimíveis. Diga a Ele: vem Espírito Santo, enche-me. Vem Espírito Santo, manifesta o teu poder curador, libertador, restaurador, resgatador. Aceita a minha consagração, intercede por mim junto ao Pai. Vem Espírito Santo ficar comigo durante 3 horas, 6 horas, 12 horas, um dia, durante um tempo que você separar. Você pode separar até uma semana, até 21 dias. Daniel fez isso, foi uma consagração. Você pode separar, você só não deve voltar sacrifício, vou ficar 3 dias sem comer, vou ficar 5 dias, você não deve fazer isso, mas você deve paulatinamente, conectando através de horas e tempo, você vai desfrutando da felicidade e o Espírito Santo vai te ajudando, porque o que Deus pede de nós é a presença, o que Deus pede de nós é o tempo. O amor se soletra com T-E-M-P-O, tempo. Aquele que dedica um tempo ao Senhor, aquele que dedica um tempo a fazer a vontade de Deus, este realmente está consagrado, está amando. E o que significa consagrar a nossa vida? Consagrar significa separar ou dedicar algo para que se torne sagrado, dedicado. Isso significa uma dedicação, é um propósito. Por isso que eu falo muito sobre ver uma vida com propósito. O verdadeiro sucesso nessa vida advém da consagração, dos propósitos que firmamos na presença de Deus, que confirmamos a nossa vida a Ele, ao nosso Deus. Esse é o verdadeiro sucesso que advém da consagração da nossa vida, ou seja, de nosso tempo e escolhas, de nosso tempo e escolhas. Diga-me uma coisa, nos tempos de festas pagãs, independente, carnaval, qualquer festa,
qualquer comemoração mundial aí, qualquer festa pagã, quantas pessoas permanecem consagradas ao Senhor? E não estou querendo dizer que eu permaneço não, quantas pessoas, porque é complicado. E nós constatamos isso inclusive na audiência aos cultos, às igrejas, aos meios de comunicação que fala das coisas de Deus. Nós constatamos isso, porque quando não tem essas festas, até não crentes participam. Mas quando tem essas festas, por quê? Porque ali, aqueles que consagraram àquele que veio a roubar, matar e destruir, convencem outros a segui-los. Então fica aqui a deixa, fica aqui a dica: siga Cristo, esteja com o Espírito Santo presente com você e consagre a sua vida ao Senhor. Examine João 17, e você vai verificar que realmente o Salmo 37, Jesus Cristo, ele interpretou com tamanha dedicação o Salmo 37. Encerrando aqui a leitura do Salmo 37, onde eu procurei mostrar que Jesus ali no livro de João 17 mostra tudo sobre a consagração e como receber as promessas de Deus e ensinar os outros a orar e orar por nós. E aqui nós vimos aqui no livro de Salmo 37, na sequência, versículo 25. Preste bem atenção, por favor, que eu vou encerrar a leitura. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigarem o pão. Esse justo aqui você pode até pensar aí e meditar. Consagrado. Nunca vi um consagrado ao Senhor, uma consagrada ao Senhor, aquele que santifica-se a Deus, tempo, bens, a sua própria vida. Nunca vi desamparado nem mendigar o pão. E continua: ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e vocês terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. O Senhor ama quem? Quem se consagra, quem abandona o mal, quem permanece fiel com Ele. Na sequência, o versículo 29: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Os consagrados, os santificados. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Os consagrados, santificados. A sua boca só dá louvores a Deus, até no falar, instrui com retidão, com justiça. Na sequência: ele traz no coração a lei do Senhor, do Deus vivo. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Espere no Senhor e siga a sua vontade. É vontade dele que você se consagre, que eu me consagre, que nós estejamos santificados na presença dele. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando forem eliminados, você o verá. Você o verá, não é o ímpio que vai ver você ser destruído, não. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa. Um homem ímpio florescendo. Agora escute: mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação, dos justos Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele refugiam. Glórias a Deus. Veja que eu procurei aqui
não ficar explicando a palavra, porque a palavra é como Deus, não se explica. A gente recebe a interpretação pelo Espírito Santo, sim, a gente procura interpretar, mas sermões é muito complicado. Nós precisamos entender o que significa a consagração, a santificação. Nós vamos entender o que significa. E Jesus, ali em João 17 que eu citei, logo no primeiro versículo diz assim: depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Olha que consagração que Jesus fez. Versículo 1 de João 17, e no versículo 4: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora Jesus continua: agora, Pai, glorifica-me, glorifica aqueles que estão comigo. Enfim, João 17 é a conclusão. É uma boa opção para você se consagrar, meditar e refletir, porque vale a pena entender o que significa consagrar e vale a pena entender como orar, como estar na presença de Deus. Neste momento, ao encerrar aqui, glórias a Deus, esta palavra gloriosa que o Senhor trouxe a mim e a você nesta oportunidade, eu quero simplesmente orar, pedindo a Deus que nos ajude, a mim e a você, a nos manter consagrado a Ele, a nos manter santificado a Ele. Eu tenho certeza que o Espírito Santo completará a obra em você e em mim, porque é dele, juntamente com Deus vivo, tanto o querer quanto o efetuar. E qualquer coisa que porventura você precisar, que nós pudermos auxiliar, é só entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, DDD 11 943 248834, 943 248834, e nós daremos a assistência que você precisar naquilo que nós pudermos, naquilo que a gente não pode. O Espírito Santo, ele age, e na certa você terá uma vida consagrada e não precisará ficar barganhando ou fazendo aquilo que muitos impõem aí, que é pagar a bênção. A bênção está paga, a bênção foi paga por Jesus. O sacrifício que ele fez corresponde tudo. O que nós devemos é nos consagrar a Ele, ao Senhor, nos santificando e agindo de acordo com as recomendações aqui do Salmo 37, que eu tenho certeza que falou e vai falar sempre ao teu coração. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Pai, eu te louvo, porque verdadeiramente está chegando a hora, está chegando o dia, e nós, os cristãos, queremos glorificar-te como Jesus te glorificou. Senhor, eu quero glorificar-te, e para eu glorificar-te eu preciso me manter consagrado. Receba aqui a minha consagração, meu Deus, e aceita a consagração de cada um dos teus filhos, e segundo a oração que o Senhor Jesus fez por nós, lá em João 17, escrito, registrado, eu te peço, faze cumprir em nós os teus bons propósitos, faze cumprir em nós, Senhor, a tua vontade, e nos ajuda a obedecer os teus mandamentos. E eu creio, um desses mandamentos é permanecermos consagrados, santificados para ti. Eu santifico esta obra a ti, eu consagro esta obra a ti, e em o nome de Jesus apresento todos os consagrados, todos os que forem consagrar, todos aqueles que forem entregar a vida ao Senhor Jesus, que resolveram entregar através dessa mensagem, a partir dessa mensagem, eu consagro a ti como ministro do Evangelho, e te peço, Senhor, faze cumprir em nós a promessa, Senhor, contida ali no Salmo 37 e resumida por Jesus no livro de João, capítulo 17. Faze cumprir em nós a tua proteção, faze cumprir em nós, Senhor, a vida e vida em abundância que Jesus veio para dar. Faze cumprir em nós, Senhor, o teu poder, a tua boa vontade, e conceda-nos a graça de ver o cumprimento das tuas promessas sendo realizadas
todos os dias em nossas vidas, para a tua glória e para teu louvor eu oro, e em nome de Jesus eu peço que o teu poder alcance a cada um que está recebendo esta palavra, e que pelo poder sobrenatural do Espírito Santo recebam cura, recebam libertação, recebam reconciliação familiar, reconciliação conjugal, receba, Senhor, prosperidade nos seus negócios, que cada um receba em o nome do Senhor Jesus, nas áreas da saúde, nas áreas financeiras, nas áreas ministeriais. Sim, meu Deus, olha para os ministérios destes que concordam com essa mensagem, que aceitam esta mensagem, ó Deus, nas áreas conjugal, que haja definição, que haja conclusão e que haja o cumprimento da tua vontade, em o nome de Jesus, na vida de todos nós consagrados e das mulheres consagradas ao Senhor. É o que eu te peço, e em o nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Graças a Deus e graças a Deus. Oh glória, maravilhoso Deus. Oh glória, bendita é a tua presença, Senhor. Quando nós nos consagramos, nós sentimos a tua presença muito mais perto. Fica, Senhor, em o nome de Jesus, porque tua é a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Obrigado, Jesus, por me ensinar essas coisas. Obrigado, Espírito Santo, por estar me conduzindo e me dando a graça de entender um pouco mais sobre estas coisas. Obrigado, Senhor, por aceitar a minha oração e receber a minha consagração, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Graças a Deus. Aí você pode dizer, eu posso dizer, nós podemos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Oh glória, bendito é o nome do Senhor. Aqui é sem parar, daqui a pouquinho tem mais. Aleluia.